Graça e paz, meus queridos. Olha o pastor Raul aqui mais uma vez para a nossa leitura compartilhada, com mais um trecho das minhas leituras. Todos os estudos que eu tiro, todas as conclusões que eu tiro das leituras que faço. Vocês sabem que eu sou um defensor de uma leitura lenta, de um estudo dos livros que a gente vem a ler. Que não adianta nada, eu já li o livro tal, eu já li o livro tal, eu já li o livro tal. As pessoas parecem que estão numa competição para falar o número de livros que elas estão acostumadas a ler, que elas já leram. Entendeu? Elas colocam uma meta de número, não de quantidade, não de qualidade. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero que você cultive o hábito de ler devagar. Leia uma página, grife aquilo que você viu como ponto forte naquela página, pense sobre aquele assunto, procure em outras fontes, ou seja, leia devagar. Eu chego a ler 3, 4 vezes a mesma página do livro e eu sempre vou bater nessa tecla para vocês, tá bom? Eu sempre vou bater, sempre vou trazer para vocês essa questão. Então vamos lá, vamos pegar mais um trecho desta obra magnífica da editora Pronobis, que é o Cristianismo Primitivo no Norte da África, que é um material assim fenomenal que não deve faltar na tua biblioteca. Esse livro aqui, inclusive, ele é bibliografia do nosso Formação Completa em Teologia, do nosso Seminário Teológico, tá bom? Então não fique atrás. Compre esse livro, deguste-o, coma, venha digerir a informação. Não lê ele como se você estivesse num grande prêmio querendo chegar em primeiro e terminar logo, porque você só vai sair perdendo. Aí você fica naquela, nossa, aquela pergunta que o irmão me fez, nossa, eu li isso em algum lugar, mas onde será que foi? Você não vai lembrar, pois isso não marcou a tua vida. Essa leitura não marcou o teu conhecimento, tá bom? Então, que você possa cada vez ler mais devagar e possa assimilar aquilo que você lê, tá bom? Hoje nós vamos lá para a página 32, onde nós vamos falar assim, nós vamos pegar o tópico, o quê? Onde e quando os cristãos foram mortos? Porque muito se fala de perseguição. Nós estamos vendo as nuvens ficarem pretas para a gente aqui no Brasil, com o governo que nós estamos vivendo, que está querendo proibir igreja, está atacando o cristianismo de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Então hoje nós vamos falar de perseguição. Quando se fala de perseguição, entendeu? A gente fala de uma coisa que todos nós cristãos pensamos que o cristianismo ele foi sempre no mundo todo, na totalidade, todos os cristãos foram perseguidos, atacados, machucados. E nós vamos entender o que significa que os cristãos sempre foram perseguidos e o que torna os cristãos o povo mais perseguido do mundo. Olha só, ele diz assim, na página 32. Enquanto eu crescia, ouvi uma série de coisas que me fizeram pensar que os primeiros cristãos foram perseguidos em todos os lugares o tempo todo. Ouvi falar das catacumbas, esses lugares secretos, subterrâneos, que os cristãos se escondiam para realizar seus cultos. Somente depois do imperador Constantino, os cristãos puderam sair para a luz sem medo de perseguição. Recentemente, em alguns locais populares, uma história alternativa foi contada. Na verdade, os cristãos raramente foram perseguidos, se é que o foram. Olha só. Essa é a segunda narrativa. Uns dizem que os cristãos sempre foram perseguidos. Sempre foram perseguidos o quê? Que em todo lugar ninguém quer cristão e sempre foram atacados, sem cessar. E em outros falam que, tá aqui que na verdade os cristãos raramente foram perseguidos, se é que foram. Ou seja, que se bobear os cristãos nem perseguidos foram. Que foram narrativas, Eles inventam histórias mais tarde sobre perseguições anteriores para fazer seus heróis do passado parecerem bons. E depois de Constantino, inventaram ainda mais histórias sobre o martírio para controlar as pessoas e oprimir aqueles que tinham crenças diferentes. Ambas as posições contêm um núcleo de verdade, mas em geral são muito enganosas. Ou seja, o cristianismo nunca foi, tivemos a igreja primitiva e toda a igreja primitiva foi atacada, perseguida e destruída. Não.
E também falam, não, a igreja nunca foi perseguida, isso é conversa para a gente ficar com dó dos mártires. Tem alguns que trazem a Cristo, dizem que Cristo nem foi crucificado. Olha o absurdo. E esse é o ponto, ó. Então, ambas as posições estão erradas, ó. E ambas as posições têm um núcleo de verdade, mas em geral são muito enganosas. Em resposta à primeira teoria, sim, houve tempos e lugares em que os cristãos tiveram que se esconder, mas a maioria das perseguições nos primeiros séculos foi esporádica e localizada e não em todo o império, até pelo menos meado do século III. Em resposta à segunda teoria, sim, depois de Constantino, houveram bispos que aparentemente inventaram os nomes de alguns mártires e histórias sobre eles para aumentar o controle das igrejas ou obter certas vantagens políticas. Mas a sugestão de que todas as histórias de perseguição foram inventadas é simplesmente falsa. Muitos cristãos realmente morreram, como provam as evidências daquela época. Fora do Novo Testamento, nossa primeira melhor evidência de perseguição e martírio vem de fontes romanas, não de fontes cristãs. Então falar que os cristãos inventaram a perseguição para parecer bonzinho é uma pataquada. Permita-me repetir isso. Nossas primeiras e melhores evidências de perseguição e martírio vêm de fontes romanas, não cristãs. Por que isso importa? Isso importa porque aqueles que afirmam que os cristãos não foram perseguidos devem argumentar que esses historiadores romanos e não cristãos, que muitas vezes eram vigorosamente anticristãos ou não sabiam do que estavam falando ou não queriam dizer o que disseram, claramente sobre o destino dos cristãos. Os cristãos foram perseguidos, mas isso foi principalmente local. Então o que acontece? Você tinha locais onde os cristãos estavam sendo perseguidos por motivos específicos. Vou dar o exemplo aqui, temos o exemplo de Nero. O que Nero fez? Nero, ele queria construir o Palácio Dourado dele em uma área de Roma. Mas para isso ele precisava tirar as pessoas que moravam ali, que embora era uma área miserável da cidade, tinha uma densidade demográfica, ou seja, muita gente morando. O que ele fez? Ele mandou tacar fogo naquele lugar. E metade de Roma foi queimada. E aí vem a história do quê? De Nero ter ateado fogo em Roma. Então o que aconteceu? O povo sabia dos planos de Nero, que ali ele queria construir o palácio dele. O que aconteceu? O povo começou a desconfiar. Peraí, foi o próprio imperador que tacou fogo, que matou todas essas pessoas, que fez tudo isso. Nero, a primeira coisa que ele fez foi comprar a opinião pública e subornar o povo. Parece alguma coisa que a gente conhece, mas vamos lá. Subornar o pessoal e tentar enfiar notícia falsa. Mais ou menos como a Globo tenta fazer com a gente, falando que a verdade é fake news, né? Mas é isso aí. Ele tentou fazer isso. Não deu resultado. O que aconteceu? Ele jogou a culpa nos cristãos. Porque, afinal de contas, o que os cristãos eram? Eram aquele povo estranho, que no meio do culto deles mandava as pessoas saírem, que praticavam canibalismo, que praticavam orgias, que tinham aquela sociedade secreta, que não aceitava adorar os deuses romanos e por isso Roma sofre muito por causa deles. Aquelas reuniões secretas onde eles estavam tramando contra Roma. Aquela foi a primeira ação daquele povo. Aí o que acontece? Aí a gente sabe o que acontece. Ele prendeu os cristãos, usou eles como bode expiatório. Então os cristãos foram queimados no meio da rua. Então você andava na rua, tinha os cristãos amarrados na parede queimando. Por quê? Mas isso foi uma perseguição pontual. Então, uma hora eram perseguidos em Roma, outra hora eram perseguidos em Jerusalém, outra hora era perseguido em tal lugar, outra hora em tal lugar, outra hora em tal lugar, como hoje. Hoje no Brasil está começando um cenário persecutório, um cenário de perseguição, por causa da ideologia nefasta do governo brasileiro. Então, os cristãos estão sendo atacados no Brasil, mas não foi sempre assim. Até pouco tempo nós podíamos professar nossa fé tranquilamente. Mas nós tivemos a época, por exemplo, que o catolicismo perseguia os protestantes aqui no Brasil, e não faz muito tempo. Da cidade que eu vim, por exemplo, em Araraquara, um pastor chegou, montou uma tenda de circo para pregar, o padre da cidade mandou o delegado, e lá o delegado prendeu esse pastor e tacaram fogo na tenda de circo do pastor. E por pouco esse pastor não foi linchado pelo povo da cidade que era católico. É perseguição a cristão verdadeiro. Na África, você ser cristão é perigoso. No Oriente Médio, também. Mas nós temos países que não são.
Nos Estados Unidos estão ensaiando também, mas nos Estados Unidos não há tanta perseguição. Então, isso que nós temos que entender. Nós temos que sempre estar preparados para a perseguição, porque nós somos um povo que, digamos assim, não somos muito bem-vindos, porque nós pregamos a verdade. O evangelho traz o quê? Traz a palavra de exortação. E ninguém gosta de ser exortado, ainda mais nessa época. Então entendam que a perseguição cristã nunca cessou. O cristianismo é o povo mais perseguido no mundo, mas não é que existia uma perseguição mundial geral. A perseguição sempre existiu esporadicamente em lugares diferentes. E com isso, milhões de cristãos inocentes perderam sua vida. E para você não cair na falácia nem de um lado e nem do outro, ou seja, acreditar nas histórias falsas dos mártires, ou acreditar na história dos ateus que falam que o cristão mentiu de qualquer perseguição, é bom que você aprenda a história da igreja, aprenda a história da teologia cristã, tá? E isso nós ensinamos na nossa formação completa em teologia. Nós ensinamos isso no nosso seminário teológico, no Seminário Teológico do Nascido de Novo. Então vem estudar com a gente. O link está aqui na descrição e aqui em algum lugar da tela você vai encontrar o QR Code para você ler e abrir o nosso Linktree. Ali tem todas as nossas redes sociais, nosso grupo de oferta no Telegram e no WhatsApp e também tem todos os nossos cursos, tá? Todos os cursos do Seminário Teológico Nascido de Novo. Vem estudar com a gente. Eu tenho certeza que você vai ter um conhecimento da Bíblia e da igreja de uma maneira como você nunca imaginou. Deus abençoe sua vida. Até a próxima.